Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quinta-feira, 1º de dezembro. Confira os destaques desta edição. Mesa Brasil reconhece doadores e amigos da solidariedade. Dia Mundial de Combate à AIDS. Saiba mais sobre essa doença viral. Governo do Estado entrega viaturas para as forças de segurança. E também a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E o Governo do Estado entregou 148 novas viaturas para a Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros Militar e Superintendência dos Serviços Penitenciários. Em um ato realizado na quarta-feira, a ação de reforço e qualificação da segurança em mais de 70 municípios gaúchos. Mais uma entrega do nosso avançar na segurança pública e na Secretaria de Justiça e dos sistemas penal e socioeducativo. São 148 viaturas que estão indo para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, para o Corpo de Bombeiros Militar, qualificando cada vez mais a prestação deste serviço à comunidade gaúcha. Mais de 70 municípios serão atingidos, ou melhor, estarão recebendo equipamentos que nós estamos fazendo a entrega no dia de hoje. Aproximadamente 50 milhões de reais aqui nessa entrega. Há de se chamar a atenção ainda que as viaturas da nossa Polícia Penal, as viaturas com cela, que trazem duas inovações estas que não se vê no cenário nacional. Nós teremos no compartimento de transporte de presos dessas viaturas o sistema de monitoramento de câmeras. Então os nossos policiais penais transportando os presos e vão acompanhando, de maneira online o comportamento deles lá atrás. E da mesma forma a questão da climatização, qualificando também esse espaço para aqueles que estão sendo recolhidos ao sistema prisional. Mais um grande avanço do nosso governo no avançar na segurança pública e no sistema penal e socioeducativo. Na medida em que você tem uma viatura semi-blindada, você garante ao nosso agente penitenciário segurança, proteção. Consequentemente, a gente também garante segurança e proteção à pessoa privada de liberdade que está sendo transportada. Mas, além disso, esta viatura traz duas grandes inovações. Primeiro, o circuito interno de câmeras, que a gente vai conseguir com que o servidor que está dirigindo, com o seu apoio ao lado, consiga monitorar dentro da cela o que está acontecendo. Ou seja, estamos monitorando dentro da cela. Mas também com respeito à dignidade, a pessoa privada de liberdade, também o sistema de climatização na parte da cela, que antes era sempre um calor imenso nessas viaturas, fazendo com que colocasse muitas vezes a própria saúde da pessoa transportada em risco. Então, esses são dois avanços importantes que nós inovamos, no Brasil, inclusive, e trazemos também a segurança e o conforto do nosso servidor para fazer o transporte. Essa é uma importante entrega, é algo em torno de 20 milhões de reais que está sendo entregue aos operadores da ponta. São viaturas de ótima qualidade, viaturas com semi-blindagem, que vão dar mais qualidade, mais segurança para o operador de segurança pública, para o bombeiro, para o policial civil ou para o agente do Instituto Geral de Perícia poder prestar um serviço ainda melhor para a comunidade gaúcha. Todos os anos celebramos em 1º de dezembro o Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
Essa data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus, como um problema de saúde pública global. Acompanhe. Nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, nós vamos falar de um assunto bastante importante. Hoje é o dia em que a gente toca no assunto sobre a AIDS. Essa doença que muitas vezes é silenciada, as pessoas não entram em discussão sobre este assunto, mas é importante a gente falar sobre ele. Está aqui comigo o Dr. Vanderlei Madaloso, que é infectologista, e a gente vai falar sobre os números aqui de Erechim. Doutor, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Pois é, doutora, a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, elas já existem há muitos anos. Porém, nos últimos anos, em virtude da Covid e outras doenças que surgiram, essas diminuíram o seu radar de atingir a população. Como é que estão os números aqui em Erechim? E essa doença ainda atrapalha bastante o Sistema Único de Saúde? Na verdade, a gente teve, vamos dizer assim, não doenças novas, né? Mas algumas epidemias, principalmente a do Covid, que silenciaram um pouco as informações sobre a HIV/AIDS. E hoje a gente continua no mesmo ritmo, né? Claro que a gente tem alguns números um pouco menores na região toda no Brasil, mas a região sul ainda do Brasil, ela continua ainda com níveis altos, né? Eu estava falando contigo fora do ar, aqui em Erechim a gente teve praticamente quase 30 casos novos nesse ano, que dá uma média de um caso a cada 10, 12 dias. Então são números bem importantes, né? Uma doença que hoje ela é totalmente evitável, seja pelo uso do preservativo, né? Fácil de diagnosticar. Hoje a gente tem exames muito simples, exames teste rápido, que em 15 minutos nós temos os resultados. E isso impacta muito no Sistema Único de Saúde, né? Hoje um paciente com HIV/AIDS, ele demanda, além, claro, das consultas com o médico infectologista, uma série de exames, uma série de acompanhamentos, além, claro, do custo do tratamento. É bom a gente sempre lembrar que o Brasil ainda continua sendo o único país com medicamento gratuito, então isso onera bastante, né? Mas a qualidade de vida, a sobrevivência dos pacientes, né? Isso melhorou muito com os tratamentos. Então é uma doença ainda que está há quase 40 anos aí que a gente acompanha e que até o momento não tem cura, e as pessoas ainda parecem que tem medo ainda, né, de tentar fazer o diagnóstico, de fazer os exames, mas a gente está junto, acompanhando e tentando levar as informações para todos. Doutora, a forma de transmissão, vamos relembrar para as pessoas estarem cientes. A transmissão hoje a gente tem 3 formas, tá? A relação sexual, que continua sendo a maior, quase 85% dos casos são através da relação sexual. Nós temos a transmissão através do sangue, que aí a gente engloba 3 situações: a transmissão vertical, ou seja, a mãe que é positiva e passa para o nenê durante a gestação. Os usuários de drogas injetáveis, né? Então seja pelo compartilhamento de seringas de alguém portador, pode contaminar uma outra pessoa. E também pela transfusão de sangue, que é muito raro, mas infelizmente ainda pode acontecer. Certo. E o último seria o aleitamento materno. Então a mãe que ela é hoje portadora do vírus, ou seja, ela é uma paciente HIV positiva ou fez o diagnóstico durante o pré-natal, essa mãe ela não vai poder amamentar seu filho de maneira alguma durante o puerpério. Cada vez a gente escuta de pessoas mais jovens iniciando a vida sexual. Isso pode ser um indício de que teremos pacientes mais jovens no decorrer do tempo? Isso é uma nova, vamos dizer assim, situação que está ocorrendo. A gente tem sempre uma aula que a gente dá, e eu tive que alterar ela um pouquinho, porque de 2015, 2016 para cá, a gente teve uma mudança um pouco no perfil do paciente. Hoje o perfil dos pacientes portadores ou que fazem o diagnóstico de HIV são pacientes parecidos com o que a gente tinha lá no início da doença. Ou seja, pacientes jovens, pacientes homossexuais ou bissexuais,
que simplesmente ou não estão fazendo uso do preservativo, que ainda continua sendo o método eficaz para a prevenção da doença, 100% eficaz, ou pelo avanço do tratamento simplesmente acham que é uma doença crônica, eu vou ter tratamento, eu vou viver igual, e estão abandonando, né, as medidas preventivas. Então hoje o perfil do nosso paciente geralmente são pacientes bem jovens eu digo 16, 18, 20 anos, 22, 24, e homo ou bissexuais, que é uma característica. E também estamos falando fora do ar, uma doença totalmente evitável, que de repente, por mais que tu tenha essas situações que falei, uma doença hoje muito bem tratada, com uma qualidade de vida boa dos pacientes, mas que tu vai ficar crônico, tu vai ficar com uma doença pro resto da tua vida, com aquele estigma. A gente sabe que isso, infelizmente, em 40 anos não mudou. O estigma de ser HIV, o preconceito ainda existe. Então, hoje a gente tem esse perfil desse paciente, e não só aqui em Erechim, no Brasil, na América Latina, na Europa, né? Eu estava lendo esses dias a Argentina, o Peru, a Colômbia, todos esses países estão notando também essa mudança um pouco do perfil dos pacientes. Alguns anos atrás, quando se falava de um paciente com AIDS, o tratamento ele era um pouco difícil. Hoje esse tratamento ele está mais aceitável? Como é que está essa questão? Eu sou velho, vamos dizer assim, na parte do tratamento. Eu, quando vim para Erechim há 25 anos atrás, o coquetel que eu usava para os pacientes, que era o que a gente usava para os pacientes, era uma média de 10, 12, 15 comprimidos. E às vezes tu tratando algumas outras doenças associadas ao HIV, às vezes a pessoa tinha lá 18 comprimidos por dia. Hoje o coquetel padrão que a gente usa para os pacientes novos ou pacientes antigos que a gente tem a oportunidade de trocar a medicação é apenas 2 comprimidos. Aqueles efeitos colaterais que a gente via muito nos pacientes antigos, nos velhos tratamentos, praticamente não existe. Então hoje um tratamento de uma pessoa que tem o HIV/AIDS, ela é muito simples, são 2 comprimidos ao dia, uma vez ao dia, e muitas vezes é menos, vamos dizer assim, comprimidos e mais fácil do que tu tratar uma diabetes ou tratar até mesmo uma hipertensão um pouco mais grave. Então hoje não tem como tu aceitar um paciente e dizer que está difícil tratar. Acho que hoje o que vale mesmo é a pessoa ter a consciência, né, de fazer o tratamento, e saber que o tratamento de maneira correta vai lhe dar uma qualidade de vida e uma sobrevida normal como qualquer outra pessoa. Pois é, e essa sobrevida quer dizer que a pessoa ela pode de repente morrer por uma outra doença, mas não de AIDS. Exatamente. Hoje se a gente pegar a informação quando ela chega para nós ali no setor, todo paciente que tem HIV, que morra de uma situação ou outra, passa por nós aí. E se a gente fizer um levantamento dos atestados de óbito dos pacientes que morreram com HIV, eu até trouxe o número de nós tivemos 34 óbitos de 2011 até 2021. Se a gente pegar esses 34, eu tenho certeza que 25 ou 26 não eram causa de HIV. Sim. Então são pessoas que, como estão sobrevivendo mais, estão tendo uma sobrevida maior, está aparecendo as doenças crônicas, como qualquer outra pessoa. É o câncer de mama, é o câncer de próstata, é a insuficiência cardíaca, é o infarto, é a doença renal crônica, a gente teve casos de atropelamento, de acidentes de trânsito. Então, na realidade, hoje o paciente HIV, ele morrer pela doença HIV é muito difícil, desde que, claro, ele faça o tratamento adequado. Então, hoje as doenças crônicas que a gente tem no nosso dia a dia, em paciente HIV ou não, são a maior causa de óbito dos nossos pacientes. Até pouco tempo se escutava falar que o paciente com AIDS ele tinha o sistema imunológico um pouco mais sensível. Tivemos também a Covid que preocupou. E agora a gente continua dizendo que esse paciente tem o sistema imunológico mais sensível? Eu acho que é bom a gente explicar assim, o avanço do tratamento, ele fez a pessoa recuperar, vamos usar esse termo, em parte o seu sistema imunológico. A gente tem que ter ciência que todo paciente HIV, ele não é um paciente que tem o sistema imunológico normal como outra pessoa que não tem. Certo. Mas o tratamento,
aumentou em 60%, 70%, 80% essa capacidade do organismo de resistir às infecções. Que no passado a maior causa de morte dos HIVs não era claro o HIV, mas eram as doenças oportunísticas que a gente chamava, que atacavam esse sistema imunológico pobre da pessoa e levava ao óbito. Hoje, com os novos tratamentos, a gente recuperou 70%, 80%, até quase 90% do sistema imunológico da pessoa. Então, hoje, essas doenças oportunísticas em pacientes HIV positivos, certamente eles não levam a óbito mais. Sim. Então, o tratamento ele é fundamental para tu conseguir fazer a pessoa ter uma sobrevida maior. E tu me perguntaste se o sistema deles é igual? Não, o imunológico não é igual, mas está muito mais acentuado, melhorado do que a gente tinha há 8, 10, 15 anos atrás. O paciente com AIDS pode doar sangue? Não. Mesmo que ele tenha uma carga viral indetectável, que é o que a gente preconiza em todo o tratamento do paciente HIV, ele não pode ser doador de sangue. A grande novidade que a gente tem em relação ao HIV é de 2, 3 anos para cá, o Ministério da Saúde colocou no seu protocolo de tratamento que o paciente HIV positivo, que tem a carga viral indetectável, ou seja, tem uma quantidade muito baixa de vírus, por mais de 1 ano e meio, 2 anos, ele não seria mais transmissor da doença pela relação sexual. Então isso mudou, hoje eu que sou mais antigo, uma visão que me deixou meio em dúvida algumas coisas, mas está escrito no protocolo, os estudos mostraram isso. A mãe que é portadora do vírus e tem carga indetectável, ela não pode, mesmo que ela tenha carga, o aleitamento não é liberado mesmo com carga indetectável. Então é meio dúbio, meio confuso parece. Sim. Mas está escrito ali que o paciente hoje HIV com carga indetectável por mais de 1 ano, 2, e que segue o tratamento, ele não é transmissor da doença. Então também é um avanço significativo, né? Verdade. Mas eu acho que mesmo com essa boa notícia, o uso do preservativo ele é fundamental. Eu não recomendo aos meus pacientes, mesmo que esteja lá escrito. Claro que uma vez ou outra esqueci, acontece, né? Mas assim, na maioria das relações, já que tu usou tanto tempo, mantém o uso, continue com o uso do preservativo, que a segurança acho que ela é muito maior ainda. Até porque tem outras doenças sexualmente transmissíveis que pode de repente agravar essa doença, porque né? sempre quando a gente fala em preservativo, parece que a gente está direcionando a AIDS. E na realidade o preservativo até ele é um contraceptivo, né? Até evita a gravidez. Sim. Mas todas, tu colaste com muito correto, as outras DST que a gente tem, sífilis, hepatite B, a própria hepatite C, as outras DST, com o uso do preservativo tu evita tudo, né? Então não tem por que não usar. Doutor, quantos casos mensais são apresentados aqui em Erechim? Nós temos assim, como eu falei no início, nós temos uma média esse ano de uns 30 casos novos, né? Sim. Novos, o que a gente quer dizer? Pacientes que até então não sabiam que eram portadores e que fizeram o diagnóstico. E existe o que a gente chama as transferências, né? Então a gente... pacientes que começam o tratamento aqui pedem uma transferência para uma outra cidade, vão se mudar. E ao contrário, pacientes que vêm de outros estados ou de outros municípios e que vêm se instalar em Erechim e seguem um acompanhamento aqui. Nós estamos mais ou menos esse ano com uma média de uns 40, 45 casos, mas com as transferências junto daí. A nossa média sempre foi 1 ou 2 casos novos por mês. Esse ano que aumentou um pouquinho, que a gente chegou quase a 3 casos por mês, né, que deu essa média um pouco mais alta daí. Hoje a gente tem no nosso serviço do SAI, ali junto ao ambulatório de infectologia ali da prefeitura, a gente é uma referência para toda a 11ª coordenadoria. Então todos os municípios da 11ª, mais no Noá e Entre Rios do Sul, podem fazer o tratamento com nós. Então, juntando todos esses municípios e mais o pessoal que foi transferido, hoje a gente tem aproximadamente 560 pacientes que fazem o tratamento conosco. Com tanto avanço da medicina e pesquisas e estudos em andamento, ainda não se achou a cura para essa doença, mas existem estudos avançados para isso? O primeiro caso de HIV/AIDS nos Estados Unidos em 1981. Então nós estamos praticamente há 40 anos, né, falando de HIV. E até o momento não tem vacinas
Hoje tu sabe que com acesso à internet os pacientes sabem tudo, né? Mais do que os médicos. Então eles leem muitas coisas assim que, tem um estudo tal e tal. Eu às vezes sou meio, assim, não quero desanimá-los, mas eu tenho que ser honesto com eles, né? Que na realidade uma vacina para o HIV, para a gente conseguir colocar ela no mercado, vai demorar anos se surgir, né? Existem inúmeras vacinas que foram testadas, que chegaram até uma fase do 3, 4 e falharam bem na última fase. Então tem que começar tudo do início. Qual é o problema? O vírus do HIV ele tem uma capacidade de mutação, ou seja, de sofrer transformações muito grande. Então quando tu vai fazendo uma vacina, tu vai acompanhando as mutações, mas às vezes escapa alguma mutação e isso lá na frente vai dificultar a eficácia. Então, na realidade, é uma doença que eu sempre digo para eles, não tem cura, mas hoje nós temos um tratamento que, numa certa medida, é igual a diabetes e vamos dizer assim, as mais comuns, de pressão alta. Eu vou controlar a doença, eu vou viver até meus 70, 80 anos tomando remédio. Quem é diabético, quem é hipertenso, tem a doença, mas controla com o remédio. Sim. O HIV é exatamente a mesma coisa, ele vai controlar a doença com a medicação. Mas falar numa cura, assim, eu acho ainda meio precoce. Eu acho que não tem, assim, uma perspectiva, pelo menos nessa década, de ter alguma vacina, assim, milagrosa, ou que esteja lá. Eu sempre digo, de repente tem alguém escondido fazendo que vai... Mas eu acho muito difícil. Eu acho que ainda a gente vai ter que conviver e aprender a trabalhar melhor a parte de tratamento, da pessoa estar ciente que o tratamento, no momento, ainda é a única maneira de controlar a doença. Aqui em Erechim nós temos uma equipe multidisciplinar pronta para atender pacientes que chegam com esse problema e também os remédios são pontuais para quem tem o problema. Na realidade a gente tem um combo que a gente chama, quando chega um paciente HIV, mesmo ele sendo de outro município, da gente oferecer a consulta médica comigo, certo. Nós temos um nutricionista e nós temos também uma psicóloga. Por quê? Porque a gente olhou nesses anos todos a necessidade de algumas pessoas. Eu sempre digo que assim, a gente tem vários tipos de paciente. Então nós temos o paciente que não é uma surpresa, às vezes quando tu dá o diagnóstico para ele de HIV. Por quê? Porque ele já tem uma vida um pouco desregrada. Então ele sabe que correu o risco, então, né? E tem pessoas, às vezes, gente do interior, pessoas que moram, às vezes, na agricultura, que nunca imaginaram que iam adquirir. Então, ali tem dúvidas desde o que eu posso comer, como é que eu vou lidar com isso, o que meus vizinhos vão dizer. Então, a gente achou bom a gente ter essas três situações, né? O médico, o psicólogo e a nutricionista. E junto com isso, a gente, claro, tem o tratamento. Como o tratamento ele é universal, ele é, vamos dizer assim, um protocolo que é feito pelo Ministério, se eu for me tratar em São Paulo, no Pará, no Nordeste ou aqui em Erechim, o tratamento, e a princípio, ele é o mesmo, né? Algumas situações que tem como toda regra tem exceções, algumas exceções em gestante, em paciente com tuberculose, que tu vai mudar um pouquinho o coquetel. Mas na maioria das vezes, 95% dos casos, é o que eu te falei. São 2 comprimidos e esse é o tratamento que vai fazer. Doutor, então, para a gente encerrar, o melhor tratamento ainda é a prevenção. A prevenção, exatamente. Eu sempre insisto, estou há décadas falando isso, é uma doença totalmente evitável com o simples uso do preservativo. Acho que o que a gente tem que fazer é o quê? Estimular os jovens a usarem o preservativo. Eu sempre digo lá no passado, quem usava o preservativo no bolso tinha fama, né, de ser isso, ser aquilo. E depois se entrou de novo, vamos dizer assim, na rotina de ter o preservativo na carteira. E agora parece que se perdeu tudo isso de novo. Então eu acho que mais do que nunca a nossa juventude tem que prestar atenção, tem que saber que o simples uso do preservativo numa relação, tu tem a chance de evitar a doença. E as outras DST ou até mesmo uma gravidez. Então hoje a prevenção é o primeiro passo
para tu não chegar numa situação de ter que se tratar, lembrando uma doença o resto da vida, com remédio o resto da vida, lá às vezes com 18, 19 anos, começar a tomar remédio, né? Uma coisa que geralmente a gente espera que seja lá para os 50, 60 anos, mas às vezes com 18, 19 anos tu já tem que ter os remédios do lado da cama ali e tem que tomar, então por uma coisa evitável. Então prevenção é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Obrigada, doutor, pelas suas orientações. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e sempre à disposição de vocês aí. Obrigada. No próximo bloco você confere. Mesa Brasil reconhece doadores e amigos da solidariedade e também a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já retornamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o Galo avançou a decisão do Campeonato Gaúcho de Futsal ao vencer a AGE por 3-2 no Caldeirão do Galo, que contou com um bom público e grande apoio da torcida na final. O Atlântico enfrentará a CBF reeditando o clássico, que é um dos principais do futsal nacional. Como garantiu melhor campanha nas fases anteriores, o Galo fez o segundo e decisivo jogo em Erechim. O primeiro confronto entre as duas equipes acontecerá no próximo domingo, dia 4, em Carlos Barbosa. Nesta quarta-feira, Serginho marcou 2 gols e contribuiu de maneira importante para a equipe chegar à decisão do estadual. Quinta-feira já amanheceu com temperatura nas alturas. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros já marcavam 18 graus, indicando que teríamos um dia bastante quente pela frente. Vamos ver se sexta-feira continua esse calor? Na sexta-feira nós também começamos o dia com uma temperatura elevada, 17 graus. A máxima pode chegar a 30 graus nessa sexta-feira, a média do dia em torno de 24, a umidade do ar 56%, ventos 14 km por hora e 5 milímetros de chuva, porém o sol vai aparecer aí nessa sexta-feira, último dia da semana. E na tarde da última quarta-feira, dia 30 de novembro, aconteceu o encontro da Rede de Solidariedade Mesa Brasil, mantida pelo Sistema Fecomércio do Rio Grande do Sul, Sesc e Senac, em parceria com a Prefeitura de Erechim. O evento aconteceu na instituição social Cantinho da Luz, uma das entidades auxiliadas pelo programa. A tarde de quarta-feira foi especial e marcada pela solidariedade. A entidade beneficente Cantinho da Luz abriu as portas para receber o encerramento das atividades do programa Mesa Brasil. Estiveram presentes autoridades municipais, empresas doadoras, voluntários, convidados e a imprensa. Todos foram recepcionados pelo grupo de oficina de música do Cantinho da Luz. Amada, dos Maderais, da Uva vem o
O presidente da entidade falou da importância do voluntariado, das doações que auxiliam as funções da casa e das doações que chegam às famílias atendidas. Eu estou aqui com o Newton, que é o presidente do Cantinho da Luz, que é essa entidade tão importante que significa muito para o município de Erechim e para as pessoas que são atendidas aqui. E nós vamos falar um pouquinho desse evento que está sendo sediado aqui nessa casa hoje, um evento abençoado, porque quando a gente doa um alimento, seja ele a quantidade que for, a gente impacta a vida. E o Mesa Brasil tem impactado essa entidade. Na verdade, com muita alegria, muita gratidão, a gente abre a porta, né, do Centro Educativo Cantinho da Luz para receber, além dessas entidades, né, que proporcionam para nós esse programa maravilhoso que é o Mesa Brasil, todas as entidades que assim se beneficiam, né, com esses alimentos. Sem dúvida nenhuma, é um programa da maior importância porque a gente sempre tem dito, com o advento da pandemia, sumiram os voluntários, né, sumiram quem ajuda e sumiu a comida. E quando a gente vê entidades como essa, né, que proporcionam isso para todos nós, a alegria é grande e nos enche de energia para a gente continuar. Que esse caminho que a gente trilha, o caminho de fazer o bem ao próximo, às pessoas menos favorecidas, esse caminho não tem volta. Esse no caminho não tem volta, quando se entra nele não se sai mais. Por isso a nossa gratidão de hoje sediar esse evento aqui. Quantas crianças, quantas famílias são atendidas aqui? Nós atendemos esses bairros aqui da periferia, né? Frinap, Vitória 1, Vitória 2, Paiol. Então, em torno de 80 famílias são cadastradas e aí com as famílias, com as mães e as crianças, né? Nós temos de crianças que a gente chama aos adolescentes. A gente divide eles em dois grupos, o grupo de crianças, né? São em torno de 31 crianças e os adolescentes também 31. Então são 62 crianças e adolescentes, enfim, no total que a gente trabalha. Turno da manhã, turno da tarde, com as mais diversas formas de orientação. Mas uma orientação para quê? Para que eles aprendam cada vez mais e fortifiquem a sua expansão de consciência e o valor da sua família, o valor que eles têm como ser humano, independente da sua condição financeira ou não, porque ele é um ser e isso por si só já dá qualidade para ele. Parabéns pelo trabalho e que Deus continue olhando essa entidade, que eu particularmente tenho um carinho especial e que vocês continuem fazendo este trabalho não só de levar alimento, mas sim de evangelizar, de tornar as pessoas mais humanas e sensíveis. Com certeza, enquanto tiver entidades e pessoas como vocês, né, nos amparando, na nossa retaguarda, fazendo com que a gente não nos disperse desse caminho, com certeza nós vamos continuar e cada vez mais firmes. A gerente do Sesc Erechim, Sandra Mariga Bordini, apresentou os números do ano, com valor social de doações de alimentos em mais de R$963 mil. E nós estamos aqui na entidade o Cantinho da Luz, onde acontece um evento muito bonito. Este ano, o Sesc está sediando o seu evento, onde vai falar um pouquinho sobre o programa Mesa Brasil. E a gente vai conversar com a Sandra, que vai nos explicar detalhes deste programa, deste evento que vai acontecer dentro de alguns instantes. Sandra, mais uma vez estamos aqui depois de 2 anos, né? Novamente falando sobre o Mesa Brasil e falando da importância da doação de alimentos. Com certeza, e esta é uma data muito especial para nós, que é o encerramento, é o balanço do ano, né, da participação aí dos doadores, das entidades que recebem, enfim, todo um trabalho proposto para 2022. Então, hoje é uma data muito especial. E estar aqui no Cantinho da Luz, então, é estar inserido exatamente na proposta que é o programa, né, que estar nas entidades, no dia a dia, complementando as refeições, realizando ações educativas, propondo trabalhos voluntários. Então, estar aqui dentro é para quem doa, possa sentir um pouquinho para onde vai essa sua doação, né? Ou através do alimento, ou através de recurso financeiro, né? E para as outras entidades também poder conhecer como é que é a estruturação de cada entidade, como é que isso tudo funciona, né? Então, entendemos que é um momento assim muito importante, é um momento de que a energia está à flor da pele, né? Porque a gente vê a consolidação desse trabalho. Então, a ideia foi essa. E também hoje, não só o encontro da rede, que se dá então através do encontro do doador com as entidades, com a imprensa, com os amigos, com os convidados, mas também estará acontecendo a degustação da mostra culinária, que a gente faz todos os anos com as entidades. Então,
o coquetel que será servido hoje é feito pelas entidades, né, através dos produtos que foi feito a amostra culinária e dos produtos que eles recebem. Então, com aproveitamento nutricional, né, com a criatividade que se usa através das doações lá nas entidades. E também o livro de receitas. Exatamente. Então, quem estiver hoje aqui estará recebendo, aí, sendo presenteado com o livro de receitas da amostra que foi elaborado ali pelas entidades. Obrigada, Sandra, e que a gente continue vindo participar desse evento que é tão importante para as entidades e para nós também, como seres humanos, que nos comovemos com a situação do próximo. Exatamente, eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, a gente estará contribuindo aí e proporcionando que as pessoas possam sair dessa situação vulnerável, né? Então, se cada um faz um pouquinho aí, a gente está contribuindo com a sociedade. Para manter as entregas de alimentos para mais de 3.200 pessoas assistidas por 40 entidades sociais, as doações são muito importantes. Atualmente, o programa conta com doadores como empresas privadas e pessoas físicas que contribuem mensalmente para garantir a complementação das refeições. Boa tarde a todos, é com muito prazer que a família Master vem participar desse grande evento de fechamento do ano. Estamos muito felizes, há mais de 15 anos a Master Supermercados está entregando a todas as famílias uma alimentação saudável que chegue em suas mesas. A partir de 6 anos estamos com uma parceria grande com a Mesa Brasil. Obrigado a todos da Mesa Brasil por fazer parte e entregar a alimentação de qualidade que chegam nas mesas das grandes famílias. Obrigado pelas entidades que fazem esse grande trabalho com todas as famílias carentes. Estamos muito felizes e nosso objetivo principal é estar presente com essas famílias através da alimentação que vem do Master Supermercados. Um Feliz Natal a todos e um ótimo e excelente 2023. Grupo Master, prazer em servir ao cliente. Eu estou aqui com a Cristiane Sondarioli, que é diretora de marketing do Master Supermercados, esse mercado que sempre está solidário com as causas sensíveis, com as entidades e participando hoje deste evento do Mesa Brasil. O Master, que eu acredito ser um dos maiores doadores de alimentos aqui da nossa região. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, a TV Erechim. É com muita satisfação que a gente vem há anos nesses projetos sociais e é a responsabilidade social do Master Supermercados e nesses grandes eventos. Hoje o fechamento, então, da Mesa Brasil. Faz 20 anos que o Master participa com as entidades sociais na entrega semanal de alimentos especiais para chegar nas famílias carentes. E há 6 anos estamos com uma grande parceria que é a Mesa Brasil. A Mesa Brasil é maravilhosa porque ela traz
traz até as entidades toda a alimentação que vem do Master e do Econômico Atacadão. Esse ano, para vocês terem uma ideia, deu 94 toneladas até agora. Então é uma grande satisfação saber o quanto a gente pode participar com essas famílias carentes que há uma necessidade com alimentação de qualidade, porque a Mesa Brasil cuida muito isso. A responsabilidade da entrega da alimentação com muita qualidade nas mesas das famílias e nas entidades. Então, acho que está de parabéns aí também a Mesa Brasil, as entidades, por esse grande trabalho que eles fazem e a todos nós aqui, né, que fizemos parte desse projeto aí. É verdade, e a gente sabe que isso é só uma pontinha do iceberg. Muitas vezes as pessoas não entendem esse ato de doar, de quando tem uma cesta pedindo alimentos. Então essas doações, além de o Master dar o excedente, também às vezes tem colaboração de pessoas, de clientes dos supermercados. Isso, então a gente está nisso, nessa grande projeto social, que talvez seja o maior projeto social do Master, essas doações que hoje é contemplado nessa tarde, né, com o livro de receitas, né, Sandra? Aqui na minha mão já. Que tem coisas muito boas, por sinal, porque tem aproveitamento de alimentação. Olha, eu já experimentei várias receitas e te confesso que eu gosto muito, muito, muito. Então, acho que é uma satisfação do Grupo Master, da família Master, fazer parte desse grande projeto que, como eu falei, 6 anos com a Mesa Brasil e mais de 20 anos entregando alimentação saudável para todas as famílias carentes. Obrigada e parabéns para todos nós, parabéns para todos os funcionários do Master Supermercados. Obrigada a vocês, com carinho, já desejar que passamos o ano juntos, né? Verdade. Obrigada por tudo. A secretária de Assistência Social, Clarice Moraes, comentou a importância da parceria com o Mesa Brasil. Participando deste evento de grande relevância para a nossa comunidade, que é o Mesa Brasil, distribuindo alimentos durante todo o ano, com o apoio também da assistência social, está aqui comigo a secretária que vai nos falar dessa parceria que acontece já no município há bastante tempo e cada vez mais vocês buscam fortalecer esses laços com as entidades para poder auxiliar essas famílias. Sandra, com certeza, como tu falou, né? Essas parcerias são muito importantes e principalmente o Mesa Brasil, que faz esse trabalho maravilhoso junto com as entidades. E como tu falou, essa parceria já vem há tempo. Eu, enquanto vereadora, eu sou uma fã do Mesa Brasil, né? A gente também proporcionou para eles, né, uma menção, até pelo trabalho que eles desenvolvem, Sesc Mesa Brasil. E hoje também nós, enquanto assistência social, a gente tem repasse de recursos para que eles se mantenham, porque eles fazem um trabalho junto com 43 entidades, mais ou menos, do nosso município e da região, né? Então, a gente também faz repasse, ajudando eles nas despesas e sempre essas parcerias, esse trabalho que é desenvolvido em conjunto, sempre é mais forte, né? E esse trabalho que eles fazem do não desperdício, né? E do combate à fome, isso é muito relevante. Então, nós, quanto executivo, né? Nosso prefeito Polis, nosso vice-prefeito Flávio, eles já têm essa parte, né? Do social, de ajudar as entidades, de manter as entidades vivas, né, para que eles consigam cada vez mais fazer esse trabalho. Porque se fosse para nós trazer tudo para o executivo seria muito mais complicado, né? Então é dessa forma que a gente está aí sempre junto, sempre apoiando e no que for preciso a gente vai estar ajudando e sempre sendo parceiros também. O evento foi marcado pela entrega de um reconhecimento aos doadores do programa Mesa Brasil, aos jornalistas e influenciadores amigos da rede de solidariedade Sesc e também às entidades que são auxiliadas com doações.
O vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello, destacou o papel fundamental do programa que está na cidade desde 2010. Vice-prefeito Flávio, hoje um momento importante para o município de Erechim, que é muito engajado em campanhas sociais e hoje participando e apoiando o SESC no Mesa Brasil. Como é legal esse momento de solidariedade, tantas pessoas ajudando, tantas pessoas parceiros, tantas pessoas envolvidas, a casa cheia aqui do cantinho, dia chuvoso, mas a casa está cheia. Despertar o espírito de solidariedade, fazer o bem, doar um pouquinho ao próximo, seja de voluntariado, seja de um alimento, seja do seu conhecimento. Eu fico muito feliz, é um dia que a gente vai para casa feliz, saber que tudo vale a pena. E como eu acabei de falar no meu discurso antes, é melhor a gente poder ajudar e poder fazer o bem do que precisar. Então, pessoal, quem puder, doe um pouco de carinho, doe um pouco de alimento, doe um pouco de amor e com certeza receberá muito em troca. Parabéns ao município de Erechim, que sempre se empenha nessas campanhas e auxilia todas as entidades. Só com o Mesa Brasil já são 11 anos de parceria. Então, sempre que boas ações, boas entidades, boas pessoas querendo fazer o bem, sempre terão a parceria da Prefeitura. Para finalizar o evento, os convidados puderam saborear um delicioso coquetel preparado a partir do livro de receitas do Mesa Brasil, onde todos os alimentos são preparados com o excedente recebido das doações. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, nos encontramos novamente. Até lá! No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.